Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Chegamos ao final do livro de Mórmon aqui, Moroni, capítulo 10, o último capítulo do livro de Mórmon aqui, tá bom? Então, essa semana nós vamos estudar Moroni, capítulo 10, finalizando esse estudo aqui. Como esse capítulo ele tem 34 versículos, então vai dar um pouquinho menos aí de 5 versículos por dia, tá bom? Então a gente vai pegando por tópico, qualquer coisa a gente volta, né, e traz algum princípio, algum dom e completa a aula aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje, eu quero agradecer as mensagens de vocês no YouTube, né? Hoje eu estava lendo aqui as mensagens e agradecer pela constância de vocês de dar um joinha, de dizer um até amanhã, tá bom? Porque isso é muito significativo para mim, porque no YouTube ele considera como a mensagem sendo boa e o YouTube ele compartilha com outras pessoas quando as pessoas reagem com um joinha, um coraçãozinho, né? Ou com a palavra, né? De escrever um texto até amanhã, que é o compromisso nosso de que amanhã estaremos estudando novamente. Então, é igual compartilhar o evangelho, tá bom? Você dá um joinha e escrever uma frase aí até amanhã, já é fazer o YouTube enviar essa mensagem para outras pessoas. Então, eu quero agradecer as mensagens de vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, Moroni, capítulo 10. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 5. Bom, começando aqui, diz assim: E agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. Eu gostei aqui logo no começo que ele fala, agora eu escrevo algo que me parece bom. Por quê? Porque o capítulo anterior, o capítulo 9, né, a carta do pai dele ali, Mormon, escreveu cenas muito difíceis, né, de descrever. Muita brutalidade, canibalismo que estavam se praticando. Então, acredito que o capítulo 9 de Moroni não é o capítulo favorito de ninguém, né? Mas aqui, então, no capítulo 10, ele já está dizendo que escrevo algo que me parece bom. Então, isso vai fazer com que o livro aqui de Mormon ele termine de uma maneira com uma mensagem muito positiva para nós, tá bom? Então, ele continua aqui, né? Escrevo algo que me parece bom e escreva meus irmãos, os lamanitas. Quando ele fala que é os lamanitas, que ele está destinando essa mensagem a eles, mas o livro de Mórmon todinho é também para os nossos dias, tá bom? Para os gentios. E ele continua aqui. E quero que saibam que se passaram mais de 420 anos desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. Então ele está situando aqui no tempo, né? Já fazia 420 anos desde do sinal, né? Do nascimento de Jesus Cristo aqui. Versículo 2. E depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei este registro. Né? A gente viu que várias ocasiões ali, umas duas ou três ocasiões, Moroni ele pensou que não iria escrever mais e acabou escrevendo, né? Ajudando a gente aqui. E agora, então, ele vai falar, agora é final, eu vou finalizar essas palavras, vou selar esse registro aqui, esconder ele para o Senhor, tá bom? Então, aqui ele falou que vai dizer algumas palavras a título de exortação. O que seria exortar, né? No dicionário diz aqui, o feito de exortar é encorajamento, encorajar as pessoas, dar um estímulo às pessoas, dar um conselho, uma advertência. Então, isso que é exortação. É mais do que um simples convite, é algo bem mais energético, tá bom? Versículo 3 aqui, o versículo 3, versículo 4 e 5 aqui, eu usava muito na missão, eu acredito que todos os missionários e sisters de tempo integral, eles usam esse versículo aqui, né, para ensinando as pessoas sobre o Evangelho, ensinando sobre o livro de Mórmon, para que elas possam ler, pensar e orar e perguntar a Deus que o livro é verdadeiro. Então, na verdade, esses versículos que eu vou ler agora, eu não me vejo na missão sem esses versículos. Fez tanta parte da minha vida, né, esses versículos, que eu amo. Para mim, pensar na missão sem essa promessa aqui que a gente vai ler, seria muito mais difícil. Então, vamos lá aqui. Moroni, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leais. Aqui, quando ele fala, caso Deus julgue prudente que as leais, é que Deus dando a oportunidade para nós ler. Se você leu, Deus julgou prudente que você pudesse ler, não foi coincidência você ter lido
o livro de Mórmon, tá bom? Então ele fala que nos incentiva, ou seja, nos exorta depois que Deus julgar prudente que nós leiamos, a vos lembrais de qual misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas, e a meditar sobre isso em vosso coração. Aqui, quando ele fala, né, a vos lembrardes de qual misericordioso tem sido o Senhor Deus, desde a criação do mundo, né, desde Adão até o momento que recebermos essas coisas, ou seja, o livro de Mórmon, aqui para mim parece sempre me soou um mandamento impossível. Não tem como eu lembrar de todas as coisas que Deus fez, mas é um convite, né, para estudar também o que Deus fez no passado, porque se ele está falando para nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor tem feito, da sua misericórdia, desde o começo até a hora que nós recebemos essas coisas, né, parece um mandamento impossível, porque é muita, não só porque é muita coisa para estudar, mas não dá para contar todas as bênçãos que Deus ele nos dá, né? São bênçãos infinitas na nossa vida. Então, acredito que quando ele fala aqui a nos lembrarmos, ele está falando, lê esse livro com um sentimento de gratidão a Deus, né? O próprio Nefe, ao escrever o registro aqui, ele fala que nós devemos ter gratidão por receber mais palavra do Senhor, tá bom? Então, aqui eu acredito que quando ele fala sobre lembrar-vos de qual misericordioso tem sido o Senhor Deus para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receber essas coisas, isso aqui para nós significa gratidão, tá bom? Que nós tenhamos gratidão. Vamos lá para o versículo 4, diz assim o versículo 4. E quando receberdes estas coisas, ou seja, o livro de Mórmon, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então essa é a leitura da nossa designação hoje aqui. Bom, aqui eu achei interessante que ele disse aqui, né? Quando ele exorta as pessoas a perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras. Se eu estivesse escrevendo essa frase, eu escreveria: eu vos exorto a perguntardes a Deus que é verdadeiro o livro de Mórmon, né? Mas ele coloca aqui a perguntar se não é verdadeiro, ele coloca numa narrativa negativa, né, para a pessoa aqui. E eu procurei um padrão nas escrituras que fala dessa maneira negativa, tá bom? A título de exortar e convidar as pessoas, e nós temos ali também eu não sei o motivo porque está na forma negativa, talvez seja a maneira deles escrever, tá bom? Porque eu escreveria de uma forma positiva, né? Ou seja, perguntar a Deus que é verdadeiro, não perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras da maneira que está aqui, né? Mas parece que era mais um sistema literário do jeito que escrevia. Porque em Malaquias, capítulo 3, também, ao falar sobre as bênçãos do dízimo ali, diz assim, e se eu não vos abrir a janela dos céus, também está na maneira negativa, se eu não vos abrir, também tem a forma negativa aqui. E não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, novamente, não, e não derramar sobre vós. Ele poderia simplesmente ir por texto e falar, eu vou derramar uma bênção sobre vocês, né? Mas está igualzinho, está no livro de Mórmon, então parece que é um sistema literário de se escrever. Eu vou assistir outros vídeos ainda, Lucas Guerreiro, outros, para ver se traz essa forma, porque veio de uma forma, a maneira que está escrito, né? Aqui, eu achei interessante, vou ver se algum desses vídeos responderem ou eu receber alguma resposta, ou se você tem alguma resposta para me dar, né, compartilha comigo que eu vou trazer aqui no canal, tá bom? Essa forma aqui que ele fala, cadê aqui? Se essas coisas não são verdadeiras, né? Ele exorta a gente a perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras. Em vez da palavra não aqui, eu colocaria a perguntar a Deus que essas coisas é verdadeira, com sentido mais positivo,
Tá bom? Se alguém tiver alguma resposta, compartilha comigo aí. Vamos lá. Aqui no texto também, ao falar essa frase, ele também disse: e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tá bom? Então, ele pede que nós possamos perguntar a Deus com real intenção, coração sincero e real intenção. O que significa isso, né? Eu peguei uma frase aqui de um homem chamado Lao Tse, né? Como se fosse um provérbio. Ele diz aqui, ó: as palavras da verdade não são agradáveis, e as agradáveis não são as verdadeiras, né? Claro que, dependendo do contexto, né, não dá para usar essa frase, mas do jeito que ele colocou aqui, ó, as palavras verdadeiras não são agradáveis, né? Então, falando que a verdade nunca, às vezes, nem sempre vai ser agradável para as pessoas ouvirem. Em que sentido? Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 20, a gente vê que Jeremias, ele profetiza sobre o cativeiro, né? E aí Pazur, né, ele pega e prende Jeremias, bate em Jeremias ali, e ele fala que não, né? Ele fala que a palavra do Senhor era de prosperidade para o reino, né? E Jeremias falou: não, não adianta falar, porque a palavra do Senhor é de castigo, porque nós não nos arrependemos, vai vir a Babilônia. E acontece exatamente conforme Jeremias profetizou. Então não adianta ter palavras agradáveis, mas ser palavras mentirosas. Então a palavra, no caso de Jeremias, era dura para as pessoas, mas era a verdade, tá bom? Então, aqui a gente vê em primeiro Nef falando sobre isso, né? Sobre, às vezes, a palavra é dura para as pessoas. Lá em primeiro Nef, capítulo 16, Nef, ele ensina aos seus irmãos, e os irmãos acham a palavra dura ali, né? Diz assim, a partir do versículo 1: e aconteceu que após eu, Nef, acabado de falar a meus irmãos, ele tinha falado coisas tanto positivas como negativas se não obedecessem os mandamentos. Eis que eles me disseram: tu nos tem declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que lhe disse que sabia ter falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade. E justifiquei os justos, e testifiquei que eles seriam exaltados no último dia. E os culpados consideram, portanto, a verdade dura, porque penetra-lhe até o âmago. Então, aqui a gente observa que Nef havia ensinado aos seus irmãos também sobre os justos e que eles herdariam, né, o reino de Deus. Só que aí eles se concentraram naquela parte que era dura, porque eles eram iníquos. Então, Nef, ele fala que os iníquos consideram a palavra dura, tá bom? E ele continua como se fosse uma conclusão lá no versículo 3, dizendo: e agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis disposto a ouvir a, a, a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não ireis murmurar, por causa da verdade que afirma. Tu dizes, tu dissestes coisas duras contra nós. Então, aqui, né, ele fala, porque a sua disposição é de praticar o mal, de fazer coisas erradas, então por isso que vocês estão reclamando, dizendo que a palavra é dura, tá bom? Se eles fossem mansos e humildes, seguissem ao Senhor, não seria duro para eles ali essa palavra aqui, é o que ele ensina. Bom, aqui eu peguei esse versículo, por quê? Porque aqui nessa parte da Escritura, ele fala sobre perguntardes com um coração sincero e real intenção. Não fala de perguntar com um coração curioso. Se você pergunta a Deus, aqui o ponto é que Moroni está deixando uma promessa para aqueles que receberem o livro de Mórmon, ler essas partes, lembrar de qual misericordioso Deus tem sido, né, com toda a humanidade, né, desde Adão até agora, e e aí, então, ele faz esse desafio de perguntar a Deus que não se não é verdadeira aqui o livro de Mórmon. Mas ele fala que para nós recebermos a resposta, ele diz assim: se perguntardes com um coração sincero e real intenção, não é com um coração curiosidade. Se você tiver com curiosidade, o Senhor não responde, mas é um coração sincero. Agora, quando ele fala que real intenção, o que é ter uma real intenção?
tá bom? Eu peguei aqui no dicionário também, ter um coração sincero significa ser honesto, ou seja, uma real intenção de seguir a resposta que vai se dar, a pessoa vai ser honesta, tá bom? Qual é a importância de eu saber que esse registro, ele é o registro verdadeiro de Deus, tá bom? É que eu vou seguir esse registro, que eu vou obedecer o que Deus fala por meio desse registro. Então a pessoa tem que estar disposta a mudar a vida dela, em outras palavras é isso, é seguir o evangelho de Jesus Cristo. Esse livro nos convida a seguir a Cristo, a fazer parte do rebanho dele, em outras palavras, a ser batizado e seguir, nosso caminho dentro do evangelho de Jesus Cristo, dentro da igreja de Cristo, tá bom? Então a pessoa, para receber a resposta, ela tem que estar disposta a obedecer a Deus, tem que estar disposta a fazer convênio com o Senhor, sabendo que o livro é verdadeiro. E aí, se a pessoa tem essa disposição dentro do coração, lhe é respondido, tá bom? E eu coloquei aqui um comentário, que às vezes a pessoa não recebe a resposta porque ela causa um bloqueio de obedecer a palavra, ou seja, ela não está disposta, em outras palavras, não está disposta a mudar a vida dela. Às vezes não é nem que a vida da pessoa é ruim, não é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa segue como eu já vi o caso, né, de algumas pessoas que seguem uma determinada religião boa, né, até, e aí ela segue naquela religião, e aí lhe é apresentado o livro de Mórmon, né, e aí ela ora, busca Deus, mas não com a real intenção, porque ela já está tão apegada, ela é apegada a Deus, mas ela está tão apegada também àquela religião que ela não quer sair daquela religião. Ela já está tão apegada, acredita ali, de tal maneira que ela já se bloqueia para receber uma mensagem. Então, isso também é possível e atrapalha para que as pessoas não recebam uma resposta. Aqui também ele falou, tendo fé em Cristo. Outra coisa que ele colocou, tem que ter fé em Cristo para que seja respondido, tá bom? A sua oração para saber que o livro é verdadeiro. Aí eu lembrei aqui de Tiago 1,6, né? Que ter fé em Cristo para perguntar diz assim: porém, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento e lançadas de uma para outra parte. Então, é por meio do Espírito Santo, né, que vai ser respondido, tá? Aqui, ó. E o Espírito Santo, é, aqui, ó. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, é por meio do Espírito Santo que a gente vai saber a verdade. O Espírito Santo, ele tem vários papéis que nos ajudam nessa terra. Eu marquei pelo menos 4 dele aqui, ó. O Espírito Santo, por exemplo, ele dá testemunho do Pai e do Filho. Segundo, o Espírito Santo, ele revela a verdade de todas as coisas. Inclusive, esse versículo acabou de falar isso, né? Que por meio do Espírito nós podemos saber a verdade de todas as coisas. Em terceiro, ele santifica os que se arrependem e são batizados. Então, ele tem um efeito purificador em nós. E o Espírito Santo também, ele é o Espírito Santo da promessa. Ele que faz validar as ordenanças que nós fazemos, validando ali, selando. Eu aprovo essa ordenança. Ele tem esse selo, tá bom? Um aprovador aqui também. Então, esse aqui é um dos papéis, né, do Espírito Santo. E conforme eu falei, seria muito difícil para mim, né? Eu fiz uma missão de tempo integral e vendo esses versículos aqui, eu não imagino eu na missão sem esses versículos, porque eu sempre usava esses versículos para as pessoas lerem, né, esse livro, pensar no coração a mensagem que ele contém, ou seja, ter gratidão, lembrar de tudo que Deus fez, ver se o que está lendo realmente está levando a pessoa para mais perto do Senhor, para mais perto de Deus. A pessoa pode fazer uma comparação com as escrituras da Bíblia também, é algo bom. E, em terceiro lugar aqui, perguntar a Deus com um coração sincero, tendo fé em Cristo, e ele vos manifestará a verdade dessas coisas por meio do Espírito Santo. Porque pelo poder do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Então, esse convite ele é muito poderoso, tá bom?
Então hoje a gente fica com esses versículos aqui como estudo para nós. Compartilho essa mensagem com vocês, falando que eu passei pelo mesmo processo, né? Eu pertencia a outra religião e os missionários foram na minha casa, ensinaram e eu perguntei a Deus que é verdadeiro e eu senti no coração que ele era verdadeiro. Então eu estive disposto, né, a seguir, a, a ser batizado por conta da resposta que eu obtive, tá bom? E hoje já faz, ó, se eu não me engano, faz uns 23 anos, né, que eu sou membro da igreja, e eu não me arrependo, pelo contrário, né, eu tenho muita felicidade que Deus ele me respondeu e pertencer à igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.